Olá você, meu amigo, minha amiga, bem-vindo a mais uma edição do podcast Evento Legal. Esse podcast que tem como objetivo trazer à tona questões desse setor tão importante das políticas públicas, o setor da cultura, especificamente o setor de eventos. É um setor que movimenta a economia, que gera emprego, gera renda, que leva alegria à vida das pessoas, afinal de contas, através dos eventos, você tem acesso à arte, acesso à capacitação, acesso a tudo que aglutina pessoas, que faz com que as pessoas se aproximem, troquem conhecimento, troquem sorrisos. E para que o podcast seja rico em conhecimento, conhecimento que se transforma em capacitação para você, nossa rica audiência, nós recebemos aí alguns dos maiores especialistas do setor. Empresários, profissionais, trabalhadores, gestores, pesquisadores, estudiosos, presidentes de organizações, membros de diretoria, enfim, toda a diversidade, porque eu acho que é exatamente na diferença que a gente, nesse debate das diferenças, que a gente cresce, que a gente adquire mais conhecimento e assim avança. Para o programa de hoje, eu, Johnny Everson, tenho a honra de receber um dos primeiros empresários no setor de sonorização aqui de Mato Grosso, desse momento quente que eu digo aí aquecido, né? De grandes eventos que vêm acontecendo desde a década de 90, grandes artistas foram revelados, artistas esses que começaram tocando no som, no palco, na iluminação, da ADM. Na ocasião chamava-se Hertz. Por um curto espaço de tempo a empresa se chamava Hertz. Que, aliás, eu vou deixar que ele explique primeiro por que o nome Hertz no começo e depois o que significa Hertz do ponto de vista de sonorização. Meu amigo, meu companheiro, meu parceiro de profissão, de segmento empresarial, Márcio Souza, proprietário da Hoje ADM Sonorização. Meu irmão, é uma alegria tê-lo aqui e os microfones aí do podcast Evento Legal estão à sua disposição para se apresentar e para começar a contar a sua história, de onde vem esse cara tão gente boa, tão tranquilo, tão sereno e ao mesmo tempo tão competente, tão eficiente, tão profissional, Márcio Souza. Amém, obrigado aí pelos elogios, né? Meu bom dia aos ouvintes aí, né? Os telespectadores, vamos dizer assim, né? Do seu programa. É um prazer estar aqui junto contigo. Experiente Johnny Everson, de quantas datas, né, Johnny? Longos anos aí, longos anos. Nos palcos, inclusive, né, meu irmão? Nos palcos, inclusive. Graças a Deus, a gente, até hoje, né? Estamos nessa caminhada, né? E tem, assim, graças a Deus, aí você falou sobre a questão do nome, né? Então, o meu nome é Admilson Márcio Souza Guia, né? Admilson Márcio Souza Guia. Todo mundo chama você de Márcio. Márcio. Por quê, né? Na escola, né, todos me chamavam de Admilson, até porque na hora da chamada, sempre, né? Admilson presente, né? Então, um dos primeiros nomes ali da lista. Perfeitamente. Então, acaba que em algumas situações, escola, no emprego, né? Quando eu trabalhava, né, de carteira assinada, Admilson também, dificilmente alguém me chamava por Márcio, né? Então, mas no bairro onde eu vivi, né, muito tempo, e até hoje nós temos relações, temos amigos e parentes, né? No Jardim Leblon. Então, você cresceu ali? No Leblon, né? Nasceu ali ou não? Não. Eu sou nascido em Cáceres, né? Cáceres. Com 3 anos de idade, que viemos para Cuiabá, meus pais vieram para Cuiabá, né? Eu tinha 3 anos, isso em 77, né? Bem na época daquela enchente terrível que teve aqui nessa região, né? Na Varziana Popina. Justamente, né? Nessa região. Minha família morava ali também. Vazou tudo na época. Isso, correu com todo mundo, né? Você morava ali também? Não, eu não morava, mas assim, até hoje ainda tenho algumas lembranças, né, de situações desse tipo, né? Porque a gente andava pouco, não tinha condução, né? Condução, na verdade, né? Então, meus pais falavam muito disso. Depois de algum tempo também ainda falavam muito, né? E até hoje virou história, né? Uhum. No nosso Cuiabá, a gente sabe que até outros bairros nasceram depois dessa enchente. Grande, né? Terceiro, Novo Terceiro, na verdade, exatamente.
Então veio depois dessa enchente. Então, voltando lá, vim com 3 anos para Cuiabá, meus pais vieram, né? E aí a gente viveu ali no Leblon, né? E, na verdade, a princípio a gente chegou ali na época no Barro Duro, né? Ali bem no comecinho da Jurumirim, próximo à gráfica grande que tem ali em cima, né? Atalaia, né? Bem no Atalaia. trevo Você ali. morava naquela região? Então, quando nós chegamos em Cuiabá, a gente viveu pouco tempo ali, acredito que 6 meses, 7 meses. E meu pai trabalhava, ele sempre foi motorista, né? De ônibus, né? E aí, em pouco tempo, ele adquiriu, então, essa casa lá no Leblon, né? Que é na rua Boa Esperança, né? Então, em pouco tempo, a gente foi morar para lá, num barraquinho de tábua, que já era construído, que alguém já morava lá, ele comprou, né? E a gente viveu, a minha vida toda eu vivi ali, né? Até... E o seu pai não trabalhava na área de sonorização? Não, meu pai não. Meu pai sempre foi motorista, né? Motorista. Motorista de ônibus, caminhão em si, né? Você falou que você também era chamado de Edmilson no trabalho por conta da carteira de trabalho, etc e tal, ou que não acontecia em casa e nem no bairro, que você era chamado já de Márcio. Perfeitamente. E quais foram os primeiros empregos que você teve antes de entrar para o som? Então, o emprego hoje, antigamente, né? Podia e trabalhavam, né? Isso tem grandes histórias, né, de pessoas, meu pai, até mesmo meu pai, minha mãe, e sempre, né? Quando começava a andar, já conseguia fazer alguma coisa, entender o que era dinheiro, já conseguia vender suas coisinhas, né? Hoje está complicado, né? Porque não se pode mais, né? Criança, adolescente com 15 anos não pode trabalhar e tal, né? Acaba que, antigamente, né? Podia, né? E eu me lembro que minha mãe era feirante, né? Para sobreviver, que a vida não era fácil para eles, né? Por mais que meu pai era motorista, era empregado, mas tinha dificuldades, né? Porque se queria almejar algo maior, tinha que trabalhar muito, né? Minha mãe vivia em casa cuidando dos filhos, né? E acaba que, desde cedo, a gente começou a vender refresquinho na rua, vai aqui, olha aqui, feirante, a mãe era feirante, sempre vendeu as suas bugigangas, vamos dizer assim, roupas, né? Natura, em si. Eu não lembro se nessa época já tinha Natura, porém, era essa correria. Então, questão de emprego, né? E aí eu já tinha seus 8 anos, já vendia meus picolé pela rua, no carrinho, Sério? né? E então era até divertido, né? Era virador. Virador. Então, era o dia que a gente saía para vender e acaba que isso a gente pleiteava para a gente, né? Para eu, Márcio, né? Mas chegou um momento que esse pouco dinheiro que a gente ganhava, ele até ajudava em casa, né? Ajudava em casa porque... a mamãe não era me dá o dinheiro, não. Eu era muito compromissado em resolver as coisas da casa também, né? Sempre fui, né? E aí eu Você chegava... era mais velho? É mais velho? Mais velho, né? Da minha mãe como meu pai, eu sou mais velho, né? E quantos irmãos? Num total, nós somos em 6, né? O meu pai tinha 2, né? Que era de um outro relacionamento, e minha mãe tinha um, que tem, né? De um outro relacionamento. Então, no total, e com minha mãe e meu pai, 3. Então, nós somos em 6, né? No total. Entendi. Então, voltando a falar do desemprego, eu sempre trabalhei, virador e tal. E até meus pipoqueiros, né? Na época de pipoca, meu finado agora tio Silveira, ele era pipoqueiro. E ele me colocava também, né? Sabendo, eu já tinha seus 10 anos, ele levava junto, né? Para empurrar carrinho. Adorava empurrar o carrinho de pipoca, né? Aí eu achava o máximo. Nossa, um carrinho de pipoca. Tá, vamos lá. Tava pilotando a máquina. Caramba, cara. Então, isso me fazia muito feliz, né? Quando criança, a gente aprendeu, assim, na humildade, né? Graças a Deus, eu tenho, ainda hoje, né? Vivo essa humildade, né? Não tenho essa... E valorizo muito o que eu passei, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar. Né? Isso me valorizou muito, me fez um grande homem, né? Saber que as dificuldades me levaram a ter esse hoje um empresário hoje, né? Talvez ainda não seja aquilo que eu queria ser, porém, mas eu sou feliz no que eu vivo, né? E convivo e tenho ofertado o meu produto, o meu trabalho, o meu atendimento, né? As pessoas que me conhecem o trabalho, né? E antes de chegar nesse ponto, você me perguntou a questão do emprego. E aí eu fui trabalhar, quando jovem, o meu primeiro emprego, né? De carteira assinada, que até hoje eu tenho lá meu carimbo, né? Antigamente era a Semate, né? A Semate ali no Morro da Luz, né? Até hoje aquele prédio do Morro da Luz, né? E aí eles recrutavam mirins, né? Para fazer serviço de boy lá dentro, né? Era tudo interno e alguns faziam interno. Eu trabalhei interno.
E trabalho interno de boy? Interno. Levar papel de uma mesa, de uma sala para outra? De uma sala para outra, de No manhãzinha, prédio? no prédio. De manhãzinha a gente chegava no horário, então, como eram várias repartições, né, tinha muitos departamentos, né? Eu me lembro do DVLP, DVP, era um monte de siglas, né? E aí a gente ficava incumbido de pegar as garrafas de café logo cedo e já sair nos setores, né? Entregando num carrinho, né? Ou na mão mesmo, entregando as garrafas nos setores que eram marcadinhas, né? Cada um com o seu departamento, né? Isso aqui, isso ali, isso aqui. E a gente, depois disso, né, que era a nossa obrigação de manhã, e depois disso a gente fazia a seleção no protocolo, nós trabalhávamos no protocolo. Tudo quanto é correspondência chegava no protocolo. E ali eram feito a distribuição, né, para poder entregar nos departamentos, né. Então a gente fazia isso todos os dias, até dar horário de 11 horas de novo, a gente recolhia de novo as garrafas de café, que era obrigação nossa. Quando era 1h, 1h10 da tarde, tudo de volta de novo para os seus setores, né? Isso era direto, né? Todos os dias a gente fazia isso aí, era a nossa obrigação de fazer isso. Esse foi o primeiro meu emprego de carteira assinada, né? Fiquei lá 1 ano. Um ano. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, né? E aí você teve outros empregos ou não? Então, depois da SEMAT, né, eu fui trabalhar na Santa Cruz Engenharia, lembro hoje. Lá na Rui Barbosa, lá no bairro Goiabeiras, né? A Rui Barbosa. Lá eu também fiquei 1 ano trabalhando de boy, né? Naquela época, né, a gente pegava as encomendas ali, aquela época ainda podia, era muito tranquilo, né? Nós saímos com os maço de cheques. Estava na agenda. Né? Era tudo imprimido, que era muitos cheques para pagar o povo, depositar em bancos, né? Então era muito tranquilo, não tinha uma violência que nós temos hoje, né? Era muito bom. Colocava na agenda, botava debaixo do braço, a pé, e muitas vezes de ônibus. E era muito tranquilo, fazia as correrias, nunca fui assaltado. Naquela época era muito tranquilo. Você não era desse que parava no fliperama e esquecia que tinha que ir pro banco? Não, né? A gente era bastante responsável, né? Graças a Deus, né? Então a gente tinha horário, né? E muitas das vezes saía muito em cima do horário, porque era o fechamento, naquele dia vencia muitas coisas, né? Que estavam vencendo naquele dia. Então precisava recolher tudo, juntar tudo e o boy sair para a rua. Então nós tínhamos muito pouco tempo para poder resolver. Porque ainda fechava, acho que 5 horas naquela época, ainda fechava 5 horas da tarde. Então a gente saía com tudo para poder entregar, pagar, né, pegar fila. Muitas vezes a gente não tinha muita amizade ainda, no começo não tinha muita amizade, então eu tinha que pegar a fila. Muitos outros boys já tinham amizade no banco com 2, 3 anos, então ele chegava lá, o que ele fazia? Entregava para aquele conhecido, a maletinha ali, e ia para outros bancos. Mas eu não tinha muita amizade, então eu tinha que enfrentar a fila, né? Saía de uma, corria para outra, e muitas das vezes acontecia até de não conseguir entrar no próximo banco. Olha aí. Aí virar aquele desespero, era só puxão de orelha, né? A dona finada, dona Edna, a minha chefe, né, da Santa Cruz Engenharia, né? Como o pessoal fala lá no Texas, quando isso acontecia, vinha a carcada. A carcada, perfeitamente. E eram muitas, porque era muita coisa, né? O office boy, ele, coitado, ele certo já tá errado, né, velho? Justamente. Ô, Márcio, por aí. Quando foi que você teve o primeiro contato com esse universo da música, do som e... Enfim, em que período foi e como é que aconteceu isso? Então, Johnny, assim, quando eu tinha meus 13 para 14 anos, eu como muitos jovens, né, eu tenho alguns amigos, né, dessa época, que alguns já morreram, né, também, né, que por situações do tipo que o mundo, ele oferece muita coisa, né, boa, muita coisa ruim. Então, muitos se desviaram, né, por caminhos, assim, tortuosos, vamos dizer assim, né. E eu, graças a Deus, por convites, né? Naquela época tinha muito grupo de jovem, né? Você lembra de grupo de jovem, né? E lá no Leblon, né, tinha o grupo de jovem que era o Jus Crisbon, né? Eram batizados com nomes, né? E era o Jus Crisbon, que era lá no Leblon. Jus Crisbon? Jus Crisbon, perfeitamente. Peraí. Um nome difícil, né? Jus Crisbon. Esse era o nome de um grupo de jovens. Um grupo de jovens. Você sabe que eu cresci nesse ambiente também, graças a Deus, né? Perfeito. Eu fui do grupo Chuva, que é Somos Hoje Uma Vivência de Amor, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E convivia com vários grupos do Cochipó, MJSS do Parque Cuiabá, o grupo Laura Vicunha, lá da Igreja Laura Vicunha. Enfim,
Agora, Jus Cris Blom É um nome difícil. era um nome mesmo? Era um nome difícil, né? Mas ver se eu consigo lembrar aqui. É difícil, né? Era realmente, as pessoas perguntavam, mas como que é mesmo? Jus Cris Blom. Fala você aí, repete aí. Jus Cris Blom, rápido. Jus Cris Blom. É isso, você viu? Isso Já mesmo. peguei amanhã. Era Jovens Unidos, né? Jovens Unidos, Jovens Jus Cris Blom. Em Cristo no Leblon, algo assim, né? Você tem alguma... a preposição eu não me lembro, mas era isso aí. Que né? massa. A E união ali, dos jovens. nesse ambiente do grupo de jovens, você começou a se interessar pela questão musical. Isso, ali a gente conviveu, era toda a reunião, acho que era aos domingos, eu não me recordo, mas acho que era domingo, era sábado, não me recordo. E a gente conviveu ali, começou a entender a necessidade de conviver no meio daqueles bons jovens, as pessoas que estavam ali, as pessoas que falavam de Deus, né? Que até hoje nós temos ainda lá a Dona Benta, que mora lá no Areião. Ela era a nossa mãezinha, né? A gente tinha muito isso, né? Mãezinha e paizinha. Aquelas que estavam ali, que dominavam, que ensinavam, né, a palavra e que buscavam retirar realmente, ou pegar os jovens e não deixar que eles se desviassem desse caminho, né, do que era bom. E até hoje nós temos a Dona Benta. A Dona Benta foi uma pessoa maravilhosa para mim. Então a gente sempre tratou ela de não é nem Dona Benta, né? Até esqueci o nome da era mãezinha, e mãezinha até hoje a Dona Benta é viva, né? Graças a Deus com muita saúde. Então, se eu devo alguma coisa aí, eu devo a Dona Benta, né? Que me acolheu também lá. E era minha segunda mãe, né? Já que a minha madrinha já não era viva, né? Então a minha mãe, que era a minha mãe de sangue, né? Que também já faleceu. E aí a Dona Benta era a nossa mãezinha, né? Então ela que cuidava de tudo, né? Se faltava, mandava ver o que estava acontecendo, por que faltou, né? Da reunião do grupo de jovens. Isso, era perfeito, era muito bom. Então daí veio a igreja do Leblon, ainda era ali na Couto Magalhães, final da Couto Magalhães, uma igrejinha pequena de tábua, perto ali onde foi muito tempo ali da polícia, era a oficina da polícia, né? Todos os carros eram arrumados ali, né? Mas a Couto Magalhães não é em Várzea Grande? Não, ali tem uma Couto Magalhães, uma rua Couto Magalhães, né? E tem a Travessa Couto Magalhães, que é uma travessa que hoje sai, inclusive, na UPA, que vai inaugurar, né? Já está quase pronta ali, perto do campo do Leblon, na Baixada. Então, é Couto Magalhães, que é a rua, e a Travessa Couto Magalhães. Entendi. Que lá em Várzea Grande, no caso, ela está como uma avenida, né? A Avenida Couto Magalhães, perfeitamente. Então, era ali. Tá. Então, dali, falando sobre música, né? Sim. E aí foi quando essa igreja, eu já via muitos tocando lá, uns amigos que já tocavam na época, né? Já arranhavam violão. E aí como a igreja mudou lá para cima, onde é hoje, né? A igreja do Leblon, né? Que é ali ao lado do posto de saúde do Leblon, ao lado da escola Tancredo Neves, né? Na Rua Militar, né? E nessa época eu via muitas pessoas tocando, achava bonito, né? E aí a gente começou a pegar violão e arranhar, né? E aquilo para mim parece que era impossível. A gente ia tocar e não saía nada. Falei, não, isso aqui é muito difícil, vamos largar a mão disso aqui, isso não vai dar certo, né? Aqui. Vamos mexer com outra coisa, vamos ajudar, vamos limpar pátio, vamos, né, jogar bola, né? Que tinha muito disso, a gente marcava jogos, né? Jogar bola e tal. E foi, como todo persistente, né? A gente chegou uma hora que saiu alguma coisa, né? Saiu uma nota, saiu duas, né? Então você é músico também, Márcio? Sim. Eu nunca te vi tocando, velho. Na verdade, a minha relação com a música ou com a sonoridade, sonorização, ela veio depois de ser músico, né? Depois de ser músico. Entendi. E foi quando eu aprendi a tocar alguma coisa. E para mim foi, nossa, tô tocando uma música. Violão. Violão. Na igreja. Na igreja. E aí tudo veio, né? Veio a melhorar assim, a situação, porque na igreja começou acontece. A pulsar na mesa de som da igreja para poder tocar. Aí eu como músico, violão, primeiro violão, depois a primeira guitarra, que aí eu já tocava guitarra, tipo assim, basicamente, né? Tocava guitarra, já era o máximo. Nossa, já mudei, já depois do violão para guitarra, já até as meninas olhavam diferente, né? Mais ou menos, era por aí. Eu falo isso porque eu fui músico da igreja e do grupo de jovens e na escola salesiana, e dava uma popularidade e isso facilitava um pouco nos namorinhos da juventude também. Perfeitamente, falou tudo. Então, depois de tocar, né? Eu já tocava, já cantava na igreja, né? Ali no Leblon. E chegou uma hora, assim, que a gente... eu não sei se você lembra, vai lembrar que você é da igreja, né?
O Vinho de Verde, né? Vinho de Verde. Vinho de Verde. Um belo dia, eu tô lá, já tocava na igreja, já há uns 3 anos, 4 anos, já estava tocando, né? Na igreja, né? Eu era assim, aquele que não podia faltar, porque era o único que tocava o violão. Não tinha outro, mas os antigos sumiu tudo, ficou só eu. Então eu fiquei tocando ali, todo domingo, todo quanto é evento da igreja, eu estava tocando, né? Na igreja. E um belo dia, né? Antes disso, né? Bem antes disso, na época eu ainda era do grupo de jovens, voltando lá atrás um pouco, eu fiquei sabendo desse vinho de verde, até falava errado, né? Falava vinho de verde, né? Vinho de verde, né? Aí que eu vim entender o porquê da palavra vinde e verde, né? Que ela é uma palavra bíblica, né? Que fala de, né? Venha e veja, né? Sim. Então, até então, eu não tinha me alertado para isso, né? Era muito, né, gurizão de seus 13, 14 anos. E um dia, alguém nos convidou para ir nesse vinho de verde, que ainda era na Universidade Federal de Mato Grosso. Lembra do ginásio ali? Disso. Então, e aí nós fomos lá. Aí, para que eles precisavam de voluntários para poder ajudar na manutenção? Porque era muita gente, né? Você lembra que era muita gente que participava. E juntava muito lixo, né? Muito lixo, a garrafa, e sujeira. E tinha que limpar, porque era 2, 3 dias de evento. E aquilo dava muito acúmulo. Então tinha que limpar, reunir tudo, ensacolar para levar embora. Essa foi a minha primeira participação voluntária no Vinho de Verde, né? Então, para mim era bom demais, porque o que eu já gostava de fazer era ser voluntário de alguma coisa, mexer com alguma coisa, sempre estar ajudando alguém. E chegou lá, vamos fazer isso. Opa, bom, vamos pegar isso, juntar, ficar lá 2, 3 dias. Bom, e um belo dia, depois que eu aprendi a tocar, depois que aconteceu isso, eu aprendi a tocar. E um belo dia, até o meu amigo hoje é o Sérgio. Sérgio Rebelo, né? O nome dele é Serginho Rebelo. Não sei se você já conhece. Ouviu falar do Serginho? É músico? Serginho, ele é músico, canta na igreja, pregador, né? Uma pessoa maravilhosa, que é o Serginho. E um dia desse ele chegou na igreja lá, né, no Leblon, como uma visita, né? Um ilustre, né? Falei, nossa, o Serginho aqui, né? Porque a gente via ele pregar, via ele cantar. Então eu achei bacana de ver a visita dele. E a visita dele tinha um intuito, né? Naquele dia, e até então não sabia. Ele chegou lá, fez a sua pregação, né? Participou ali, e me chamou do lado. Falou, Márcio, eu queria falar contigo um minutinho, posso? Falei, não, pode, tal. Eu sou o Márcio, aqui nós estamos agrupando umas pessoas, pegando... não sei se a palavra certa seria seleção, né? Estamos selecionando algumas pessoas para poder fazer parte do Vinho de Verde, da música do Vinho de Verde. Rapaz, aquilo para mim foi uma alegria. Foi muito especial, né? Então hoje, assim, o Serginho foi na minha vida uma pessoa muito... que me deu oportunidade, né? Como músico, né? Então eu fico emocionado porque realmente ele é um pai, né? Ele foi um pai, né? Então, o que eu posso dizer, irmão, que... né, me perdoa aí. Que imagina, velho. Até eu emocionei agora, hein, que você falando. Enfim, o Serginho, ele é uma pessoa, assim, maravilhosa, sabe? Então, naquele dia, eu vi assim, mas Serginho, você tem certeza? Eu não estou entendendo, eu não entendido ainda. Que ano que já era isso? Mais ou menos em 97, 98, mais ou menos, né? Mais ou menos, ou 97, algo assim. Então, o que acontece? Quando ele me falou isso, eu fiquei assim, mas eu? Mas, Serginho, você tem certeza que é isso mesmo que você está... Não, Márcio, vamos lá, vamos ver o que dá, vamos fazer uns ensaios, né? E se você se sentir bem, você vem conosco. Olha, tá bom. Mas ele chamou eu do lado e ninguém ficou sabendo, né? E até um amigo meu que até falecido, também era do grupo musical, né? Que era o finado Amarildo, né? E eu comecei a participar dos ensaios, né? Que era aqui no Porto, né? Ali na igreja de São Gonçalo, no Porto. E ele... começamos a ensaiar. Ficamos ensaiando lá mais ou menos era de dezembro, de final de novembro até fevereiro. Os ensaios e logo em seguida, né? Na época do carnaval acontecia o Vinho de Verde, né? Aí eu já estava mais ou menos uns 20 dias. E eu nunca fui eu não sei se isso é bom ou ruim. Sempre que acontece alguma coisa boa, eu nunca fui de extravasar aquilo que está acontecendo de bom na minha vida, né? Eu sempre fiquei quieto, né? Até para não deixar transparecer que eu era omitido ou tá se aparecendo, né? Algo assim, né? E aí um dia, todas as reuniões que nós tínhamos na igreja do Leblon,
O pessoal queria saber, mas você faltou tal dia, você falou que não vai vir no ensaio, mas por que está acontecendo? Achando por que eu estava me esquivando de participar. Aí um belo dia o marido chegou em mim, ele descobriu por outras pessoas, né, que eu estava no ensaio do Vinde Verde, né. Aí ele chegou em mim e falou, Márcio, mas você não me falou nada, eu tô sabendo que você vai participar lá do Vinde Verde, do musical do pessoal do Vinde Verde. Por que você não me falou pra gente, rapaz? Eu falei, não, mas é porque eu não gosto, eu não gostei, você sabe como que eu sou meio na minha, tal. Mas é uma alegria, você não fala pra gente. Eu falei, tal, enfim. Eu, né, participei do Vinde Verde, né? E pra mim foi Tocando guitarra. Na verdade, eu fui pra lá e não fui como guitarrista, não como músico. Eu fui como cantor, né? Ah, Foi como é? cantor, Rapaz. Era a nossa amiga Deizinha, né? Na época era a Deizinha, que era que fazia toda a animação, né? Toda a animação, a Deizinha. É uma pessoa maravilhosa também. Então eu fui como Cara, cantor. a gente é amigo há tantos anos e eu não sabia desse lado seu. Eu fiquei feliz quando eu te vi esse dia no evento da igreja. Eu fiquei, que bom que o Johnny também participa. Ele é dos nossos, né? Eu fiquei muito feliz de te ver lá aquele dia, né? Então foi isso que aconteceu na minha vida. Eu fiquei por 2 anos seguidos, né? Fomos pro Vinde Verde. E aí vieram outras pessoas, outros coordenadores, né? O Serginho era coordenador diocesano, lembrei, diocesano. Foi aí então que ele me convidou, né, como coordenador, que ele fez essa equipe para atender o Vinde Verde. Por 2 anos, né, eu fui por ele, depois mais um ano já por outra situação, outro coordenador, né. Enfim, eu como músico, né, graças a Deus, aí chegou um tempo, né, toquei muito tempo na igreja, eu tocava só, como eu te falei. Acaba que eu, como músico, estava bem cansado, porque não tinha ninguém para substituir. Uhum. Não tinha ninguém, era só eu, e chega uma hora que você cansa, você não tem domingo, você não tem... Então, chega uma hora que você vai cansando com isso, você precisa trabalhar, você né, precisa sobreviver. Aí chegou uma hora que eu comecei a pleitear quem é que podia tocar na igreja, né, tal. E graças a Deus, na época, né, chegou uma pessoa, que é até o Adriano, né, que começou a tocar violão na igreja, né. E aí ele chegou para poder tocar e começamos a dividir as tarefas, né. Isso para mim foi bom, que deu um alívio, né. Mas aí a gente começa, como homem, como um ser humano, começa a vir as necessidades da vida, né. Você precisa trabalhar, você precisa, né, ter mais responsabilidade, né. E aí acabou que eu já tinha as minhas coisinhas, né. O primeiro aparelho que eu comprei foi o violão, a guitarra, onde eu quero chegar, onde que eu cheguei com o som, né, em tudo isso. Então eu tinha as primeiras caixinhas de som, né. Era uma caixinha disso, uma caixinha daquilo. E quando que eu saí lá da música do Vinde Verde, nós tínhamos já um grupo, né, que era Banda Heavy, né. Então essa era daquela região do Porto, né, no Leonardo, que era ensaiar na casa do Leonardo. A Márcia Regina, a Adventino, o Pinheiro. A gente tinha um grupo musical que a gente tocava em festas, né, da igreja, né, que eu quero dizer. Só tocava música da igreja, né. Missas, né. Então, foi daí onde começou a surgir as primeiras caixas de som, né? Olha aí, rapaz. As primeiras caixas de som. Assim, eu acho que eu me lembro que nós começamos a tocar na sua estrutura. Era o quê? 99, 2000? Perto disso, 2000, né? 2000, né? 2000. Que aí você já surgiu ali, o Márcio e tal. Não, loca o som do Márcio e tal. Ele faz o evento, a gente fazia aqueles... O artista naquela época, para sobreviver, ter uma renda um pouco melhor, ele, além de vender os shows e os cachês eram pequenos, a gente estava começando, a gente tinha que fazer nossos eventos. E aí foi inclusive, nessa época que o 2-1 se destacou, eles faziam muitos eventos. Eu me destaquei fazendo muitos eventos também. Isso. E aí outros artistas vieram nessa onda de fazer seus próprios eventos. E ali eu lembro que você estava sempre presente, né? Isso eu acho que foi 2000. Então esse primeiro som que você montou foi por conta da banda da igreja. Já era próximo a 2000 já? Próximo a 2000, perfeitamente. Na casa do Léo a gente ensaiava, né? Todo domingo, quem aguentava nós lá era a mãe dele, dona Dulcineia e seu Ailton, né? Era barulho. Olha, aquela mulher foi paciente demais com a gente, porque era piseiro dentro de uma casa, aqui embaixo ensaio, ela dormia, em cima era o dormitório, os quartos dela, né? Então ela aguentou a gente muito tempo, né? E ali é onde comecei a fabricar as primeiras caixas, né? Tipo assim, não para atender o mundo, mas para atender a igreja, né? A gente fazia os Evangeliza Show, né? Que era o show de evangelização, né? E você que fabricava as caixas? No começo foi eu que fabriquei as caixas, perfeitamente. E para mim chegar na minha caixa, como a gente já tocava em retiros, né?
E, na verdade, o primeiro passo para ter som, eu consegui em Poconé, né? A gente foi tocar no retiro em Poconé, e a gente ficou hospedado na casa da Dona Mocinha, que é até mãe do Bosco, que foi até secretário de Cultura de Poconé. E um dia desse dormindo, e era a mania que eu tinha em todo lugar que eu até em casa, né? Que eu deitava numa cama, né? Mas um lugar que eu não conhecia, eu olhava debaixo da cama para ver se não tinha algo, né? O medo de repente, né? Até em casa eu fazia isso. Aranha, um animal que de repente surpreendia assim de noite, né? E eu olhei debaixo e eu vi algo diferente, eu passei a mão. Tinha o quê? Um alto-falante sem, só carcaça. Uhum. E tinha um ou dois alto-falantes, né? Eu achei bacana aquilo ali, pô, um alto-falante. Então, outro dia, conversando com o Bosco, né, que é o filho da Dona Mocinha, e falando para ele e tal, que nós tínhamos um grupo musical, que eu tava, de repente, se ele não desfaria daquilo lá, não vendia aquele alto-falante para mim. Falou, não, vender não vendo não. Eu te dou esse, pode levar ele embora, que ele tá aí só atrapalhando. Falei, então pronto. E aí onde começou a a trabalhar com som e pleitear, fazer caixa, né? Desse alto-falante você fez a caixa. Desse alto-falante. Eu fiz a caixa, né, baseado no que onde ela ia encaixar. E eu não tenho foto, até porque eu sou um cara muito relaxado nesse lado, de ter arquivos, né? Uhum. Certamente tem amigos meus, a Márcia, a Regina, deve ter muito arquivo disso aí, que né, deve ter essa caixa museu lá que eu fiz na época, né? Caramba. Que atendeu muitos E eventos. funcionou né? bem? Funcionou. Era assim, grave? Era... Antigamente tinha muito de caixa inteira, né? Era uma né? caixa que tem o meu tamanho, você imagina. Caramba. Mas e quantos alto-falantes você... Tinha 3 alto-falantes. Na verdade, eram 2, né? E tinha, na época, usava muita corneta e Twitter, né? Gigantesco, né? Era muito grande a caixa. E essa caixa foi a nossa salvação que a gente tocava nos eventos, né? Bom, Não sabia nem o que era a impedância, né? Casamento ômico, né? A gente ia colocando falante. Eu começava a feder, queimar, falei, não, tem que parar agora. era pelo olfato. Pelo olfato. Estamos aqui recebendo no podcast Evento Legal a presença do amigo, do empresário do segmento de sonorização. E agora estou descobrindo que músico também, religioso. Márcio Souza, da empresa ADM Sonorização. O podcast Evento Legal trata dessa pauta tão importante do ponto de vista de políticas públicas para a cultura, tanto do ponto de vista econômico quanto social, né? E humano também. A cultura ela enriquece todos os campos da nossa vida. E se você está chegando agora, meu nome é Johnny Everson, você pode clicar aqui no sininho abaixo para receber as atualizações de conteúdo da Cor de Mato por meio desse podcast Evento Legal, que é fruto do Circuito Cultural Evento Legal, o maior circuito da história de Mato Grosso, de grandes eventos administrados de maneira descentralizada por todos os territórios do estado, uma grande iniciativa da Cor de Mato, que nós temos a alegria de prestar serviços na área de consultoria. Então, Márcio, antes de continuar, a gente já tem um pouco mais de 30 minutos de podcast aqui, e você deve estar com sede, né? Então, esse embrulho que está na sua frente é uma pequena lembrança da Cor de Mato para você. Gostaria que você abrisse. Maravilha, É uma simples caneca, mas ela leva todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito aos amigos e profissionais do setor de eventos aqui de Mato Grosso. Bacana. E a gente vai, inclusive, enchê-la de água ou de algum outro líquido que você queira. Perfeitamente. De repente, um uísque 21 anos aí, se você quiser. Bacana, obrigado. Aí, olha ali, ó. Personalizado. Exatamente. Que top, hein? Olha Márcio, só. olha aí. Que bacana. Ele tá com sobrenome? Tá Olha. lá, Márcio Souza. A equipe aí, já ó. sabia seu Bacana, sobrenome. Márcio Souza. bacana. Obrigado mesmo. Pra você João. colocar Valeu. na sua mesa quando eu receber seus Obrigado. clientes. Amém. Obrigado. Amém, meu irmão. E aí a gente vai colocar uma aguinha para você ir molhando a palavra também, que eu tô molhando a minha aqui já, né? Bom, beleza. Márcio virou um empresário do segmento de sonorização. Você trabalhava em outra coisa e pivotou, transformou a sua vida profissional? Ou você, nesse momento, você estava, inclusive, desempregado com alguma dificuldade? Como é que tá? Então, voltando a falar. Então, a gente tinha essa banda, né? E aí, eu, já na época, né, precisando trabalhar, já tinha 16 anos, 16 para 17, graças a uma minha vizinha, né? Que me levou para trabalhar na Casa do Sorveteiro, né? Que até hoje existe a Casa do Sorveteiro ali no Porto, né? E ela era ali onde é o shopping hoje, o estacionamento do shopping em Três Sim, Américas, né? Exatamente. E ela me levou, pediu se eu queria, falou comigo se eu queria trabalhar lá uns dias, lá uma semana.
E eu me senti, como eu era muito, né, disponível às coisas, vambora, né? Nem que dê calo, mas eu vou lá, vou saber, né? O não eu já tenho, então vamos para cima, né? Então isso foi desde de adolescente que eu tenho isso comigo. E graças a dona Ana Parabá, minha vizinha, até hoje lá do Leblon, mora em frente na residência onde era dos meus pais, que já faleceram, minha irmã que mora lá hoje, né? A irmã Gesiane, que você também conhece, né? Minha amiga, minha irmã de campista. Campista. Então, a dona Ana me levou para trabalhar, né, nessa casa do sorveteiro. E eu fui lá para trabalhar. E foi de lá, graças a Deus, né, a ela, graças a ela, e o meu patrão, o seu João Klein, né, e dona Creuza, né, que era a esposa dele, falecida agora, dona Creuza. E eu comecei a trabalhar lá para fazer, desmontar lá a casa sorveteira ali, ia mudar de posição, né, o armazém ia mudar de posição. E foi aonde eu fui para lá para trabalhar, né, eu e mais 6 pessoas, né, na época, né. A gente trabalhou durante, era para 15 dias, ou algo assim, 20 dias. E desses 20 dias eu fui ficando, os outros foram embora, eu fiquei. E então, aonde eu agradeço o seu João, porque através de outras pessoas que eram gerentes, ele era o dono, né? E eu era apenas o funcionário e tinha os gerentes, né? Então, como eu sobressaía sobre a situação, né, outras pessoas, eu sempre era disponível, era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu estava sempre fazendo alguma coisa para poder melhorar, né? Eu nunca aguentei ficar parado. Em casa, eu não consigo... Isso é ruim para o ser humano, mas eu não consigo tirar férias na minha vida, né? Até porque, para mim tirar férias, só se eu tirar eu do meu habitat aqui e levar para um lugar onde não tem nada para você fazer. É que você vai curtir ou você vai curtir. É assim que você vai ter que ser. Aí eu ainda consigo, né, tirar as férias. Então, lá, eu arrumava muito o armazém em si, né? Enquanto todo mundo estava descansando ou não tinha chego ainda, eu estava sempre organizando ali. Então, foi aí onde eu cresci, né? Que eles viam em mim que eu era diferenciado dos outros. E foi onde eu fiquei lá por 2 anos. Nesses últimos 2 anos, foi o meu fomento para a área de som. Por quê? Porque lá eu ganhava, né? No começo não ganhava tão bem, mas eu já senti que era muito bom para mim, eu já tinha um salário bom. Então, o senhor João, né, vendo a necessidade através do gerente, falou, ó, você põe no lugar que ele consiga ganhar mais dinheiro, porque ele merece. Ele tem que fazer algo diferente, né? Para ganhar dinheiro, porque era 200 RV, lembra como hoje, né? O RV. 200 RV pode ser pouco para ele. Ele me chamou. Deve ter sido 94, 95? Então, eu estou fazendo essa conta, realmente, essa conta ela é um pouco antes mesmo, mas né, a gente começou meio, eu te falei, relaxado nessa área de arquivos, né? Já te falei. E acaba que, de repente, há essa confusão aí. Mas é algo perto disso mesmo. E aí, me jogaram para a rua. Falaram, Márcio, aqui é o seguinte. A gente quer você muito bem, né? Eu quero que você ganhe mais. Porém, aqui, eu fiquei como gerente da loja aqui da América, né? Gerente da loja ali, eu era gerente. Eu que organizava, era a caixa, eu fazia tudo, né? Eu que posicionava as coisas, eu atendia o cliente, eu voltava. Então, eu era sozinho, né? No máximo, eu e mais um, né? Aí me chamaram lá, falaram, a gente quer o bem de você e tal, quero que você ganhe mais. Só tem um lugar para você ganhar mais. Aí você vai decidir se você quer ir para lá ou você quer continuar ganhando os 200 RV. E eu perguntei para eles aonde que era. Falou, para a rua, você vai ser vendedor de rua. É um lugar que você pode ganhar mais, né? E pela sua correria, eu acredito que você vai se dar bem lá fora. Porque você não para, né? Você é o tempo todo mexendo, fuçando. Eu falei, para mim serve. E aí foi onde ele falou, ó, e primeiro, como não tinha carro, falou, ó, primeiramente, você vai trabalhar comigo na rua, enquanto você estiver comigo, você vai lá na 35 agora, vai pegar um carro lá, tá? Você pegar lá e vai ficar contigo. Enquanto você for o meu funcionário, o carro é seu. Você não precisa falar para mim que hora que você chegou, que hora que você vai chegar, se vai precisar devolver o carro, não. Enquanto você estiver comigo, o carro é seu. E aí, né? Um gurizão novo, né? Com 16, 17 anos, né? Praticamente. E aí é onde eu fiquei, né? Mais 1 ano e pouco na rua. E aí é onde eu comecei a fomentar, ganhando bem na rua, fomentar a parte de som, como eu já gostava. Começou a investir nisso. Comprei um cubo de baixo, né? Comprei um cubo de guitarra. O JV90, quando lançou o JV90 teclado, comprei um JV90, que eu já estava começando a arranhar teclado, né? Então eu já gostava do som daquilo, do piano, né? Perfeito, né? Então foi daí que começou toda essa trajetória de ter alguma coisa de som, né?
E eu fazia isso não porque eu queria alugar, não, porque eu tocava na igreja, eu queria ver os amigos tocando em algo bom. Algo bom. Então eu já comprei coisa boa, comprei cubo de baixo, Pive, né? Olha aí. Cubo de guitarra, Fender, Ultimate Chorus, né? Lembro como hoje, né? Primeiro Ultimate Chorus, né? Caramba. Então, não era eu que tocava, mas um amigo que tocava. Então, o JV90 não tocava, mas eu comprei para alguém tocar. Então, eu fui comprando coisa boa, só coisa boa, né? Então, graças a Deus. E com esse... Você disse que então investiu para poder atender as questões da igreja. Da igreja. Quando que você veio para o mundo? Então, chegou uma hora, Johnny, como eu estava falando, que a gente, como, né, como ser humano, como um adulto que vai chegando uma hora que vai aparecendo compromisso, você quer coisa melhor na sua vida, né? Como eu já trabalhava e tinha um carrinho que não era meu, mas eu falei, ó, eu vou ter que comprar algo que é para mim agora, né? E aí surgiu uma outra história, não sei se nós estamos com tempo para tanto, né? Mas tem uma outra história no meio dessa história que aí ajudou eu a fomentar mais ainda a parte de som. Que eu trabalhei na casa sorveteira, né? Fui vendedor de rua, aí eu descobri que os meus clientes, né? Que os meus clientes que compravam na casa sorveteiro, na época não existia cascão para sorvete. Não existia aquele cascão grande, né, para sorvete, só tinha casquinha, né? Que era 2 tipos de casquinha. E aí os meus clientes tinham algumas pessoas que vendiam em Cuiabá, e era raridade, né? Conseguir um pouco, né? Você sabe quem tem aquele cascão, que está na moda, o pessoal está comprando? Falei, eu sei de uma pessoa que vende lá em Varza Grande. Aí eu, para agradar o meu cliente, o que eu fazia? Eu ia lá, comprava o cascão, botava no carro e distribuía para eles. 20 para você, não, tá, 20 para você, 20 para você. Aí semana que vem eu volto, trago mais um pouquinho e tal. E eu comecei no começo dava os cascão, e depois eu comecei a comprar para vender, para revender, vamos dizer assim, né? E aí surgiu a curiosidade de ter o quê? Para atender bem o meu cliente, não para ganhar dinheiro. De comprar a máquina de cascão e começar a fazer o cascão. Até você não sabia dessa história, né? Ela está no meio dessa história, entra a história do cascão, né? Que até hoje alguns amigos, né? Uma amiga minha, que ela, né? Até hoje ela fala, o Márcio Cascão, né? Ah, é? Tem isso também? E Márcio Cascão. Alguns ainda chamam de Márcio Cascão, mas ficou bem lá atrás, né? E aí é onde eu comecei a trabalhar com cascão. Eu comprei uma máquina, comecei a fabricar cascão, botava no carro que não era meu, era da empresa, e saía para vender, e vendia 20 para esse, 40, 50, 60. Vou fazer um resumo, chegou uma hora, meu irmão, que eu tinha 20 máquinas no fundo da casa dos meus pais lá, 20 máquinas, 8 pessoas trabalhando. Você tá brincando. 8 pessoas trabalhando. E aquilo ali, para mim, foi bom. Mas para o meu patrão não foi bom. Acho que ele ficou triste comigo, né? No começo ele ficou meio chateado comigo, né? Porque eu já saía para vender o produto da empresa, mas eu era completo. Não tem o produto? Tenho, agora eu fabrico. Você vai comprar o produto da loja, que não tinha na loja. Que não tinha, você não era concorrente da loja. Justamente. Você complementava. Complementava, né? E isso era o giro era muito grande. E você não chegou a falar com o seu patrão sobre isso, então por isso que ele ficou chateado. Na verdade ele ficou chateado comigo, não por eu estar vendendo, porque eu pedi conta. Aí é onde, mas como? Nossa, você atende tão bem a clientela, você está vendendo bem, né? Na época eu vendia bem, porque, né? Tanto é que meu salário do RV no balcão era 200 o RV, quando eu fui para a rua mudou para 1.200, né? Caramba. Então foi um boom, né? Então isso foi muito bom para mim, muito bom para a empresa, porque vendia bem. Foi tão bom para mim que acabou que depois eu tive que pedir conta. Não porque só por pedir conta, porque chegou uma hora que o meu organismo não aguentava mais. Porque eu saía de casa às 6h30 da manhã, eu ia trabalhar. E a minha mãe, muito guerreira, né, ela entrou nessa comigo. Antes de ter os 8 funcionários, ela fazia o cascão comigo, né? De dia ela trabalhava o dia todo, queimava a mão, fazia o cascão. Quando eu chegava à noite, 7h da noite, que depois que entregava os pedidos, né, na casa sorveteiro, aí eu ia embora, ela ia descansar e eu pegava de novo. Eu ia até 1, 2, 3 horas da manhã fazendo cascão. Aí ela acordava, pegava, nem desligava as máquinas. Ela pegava e eu ia dormir. E assim foi. Foi aonde eu tive que pedir. Falei, patrão, infelizmente eu não dou conta mais. Meu organismo não aguenta mais, já estou daquele jeito, né? Não estou conseguindo trabalhar mais, estou vindo trabalhar com sono e tal. Eu estou numa área, o senhor já sabe onde que eu estou vendendo meus cascão. E realmente eu não consigo mais. Aí foi onde ele falou, mas como que fala um negócio desse tal? Vou ter que arrumar outro vendedor, vai dar trabalho para um outro vendedor e tal. Mas enfim, ele aceitou, né? Para mim foi bom. E aí foi onde eu consegui fomentar mais a área de som.
E aí onde eu quero chegar, onde a pergunta que você me fez agora há pouco, como é que você partiu para a locação de equipamento, deu essa expandida, né? Para o mundo. Chegou a hora, Johnny, que eu estava com muita coisa comprada e já não dava só para atender a igreja, né? Não dá para atender só a igreja, eu tinha que ganhar dinheiro com aquilo. Ou eu vendia tudo, é isso que eu fiz na época. Ou eu vendia tudo, parava, ia só ser músico da igreja e tal, ou eu continuava. E aí é onde começou a aparecer umas coisas, né? Os primeiros clientes, né? Que foi, inclusive, você conhece bem o Éder Batista, né? Éder. O Éder foi um dos primeiros? Um dos primeiros clientes. Ele, o Wendel, que que também tinha banda, um amigo nosso que é de uma empresa mineradora, né? Que ele tinha banda, né? Não sei se ele ainda está atuando nessa área de mineradora. Mas um dos primeiros clientes que eu tive. Éder com a banda Legislativo na época? Legislativo, perfeitamente. Você montava o som para eles? Era do samba ainda, né? Legislativo do samba, né? Legislativo do samba. Então, caramba, foi aí que começou então. Por isso que a amizade até hoje. Perfeitamente. Então nós temos amizade até hoje, quando isso aí. Tá. Aquele Márcio daquela época, né, que fazia os eventos privados, né? Para esse... Hoje a ADM atende alguns órgãos públicos, né? Sim. Vocês prestaram ou prestam serviço para o Sistema S também, não presta? Sim. Esse contrato que você firmou com o Sistema S, ele representou foi a principal virada de chave do seu porte empresarial para esse novo porte maior que você tem hoje? Perfeitamente. Pergunta excelente que você fez agora. Eu me lembro que eu atendi ali na 15 de novembro, né? Ali ainda chamavam de Fientec, né? Acho que era Fientec, né? Exatamente. E eu comecei a atender lá através de uma pessoa que me conhecia da igreja também, né? Que trabalhava lá dentro, que não me lembro o nome dela mais. E um dia ela me chamou lá para atender, que estava tendo muita demanda de atender reuniões, né? Evento corporativo. Corporativo, perfeitamente. E aí ela me chamou, eu comecei a atender um ou outro, um evento aqui, outro ali. E aí veio a necessidade de formalizar a empresa. Ó, se você não quiser trabalhar com a gente, você precisa ter nota. Sem nota, aqui no Sistema S não tem jeito. Ou você tem nota, ou não tem como trabalhar. Foi aí onde eu formalizei, em 2004, a empresa, né? Que eu abri a empresa. Então, aquela época que a gente começou a contratar você, ainda não tinha a empresa aberta, né? Não. A gente também era tudo gurizada nova. Isso, perfeitamente. Acrimates, MTG, isso, Acrimates, justamente. Tá, e aí você formalizou a empresa, firmou um contrato para atender a Fientec aqui, Sistema S, e aí a partir dali começou a atender também outras instituições do próprio Sistema S. Perfeitamente. Atendi o SESI Escola, né? Em Várzea Grande. Ainda está dentro do sistema? Não, agora tem um tempo que eu já não estou trabalhando nessa área com eles, né? Então, o festival de música eu atendia no SESI, né? SESI Escola. E atendemos outros locais também, né? E acaba que faz muito tempo que eu não atendo, né? Até porque... É licitação lá? O processo? Então, chega nesse ponto hoje, acaba que a licitação, eu nunca participei, eu já participei, mas não ganhei, vamos dizer assim, né? E acaba que não tô Fica inviável. Feito, fica inviável na hora de preço, né? Porque a cara põe um preço lá embaixo para entrar, depois não consegue prestar serviço com qualidade, mas aí tira quem gostaria de prestar com qualidade, e para isso precisa cobrar um valor certo, né? Perfeitamente, falou licitação tudo. é isso mesmo. Então é por isso que hoje eu não brigo, sabe? Se tem licitação, e eu tenho alguns parceiros aí que ganham as licitações e muitas vezes passa pra gente, né? Para você atender, né? Porque sabe que a gente atende certinho, não vai falhar, então passa pra gente, eu vou lá com muito carinho atender o evento. Eu preciso dizer aqui um depoimento assim, que naquela época a gente era pequenos realizadores de eventos, né? Ousados, mais pequenos, e a gente não tinha condições de contratar algumas empresas que já tinham um renome aqui no estado. Isso. Na área de sonorização. Eu acho que naquela época era Baranjá, que era... Quem mais? Belson. Belson que nós atendia no Vinho de Verde, né? Exatamente, o Gomes da Belson, Isidoro Gomes. O Baranjá que já não era tão grande como era na década de 80, começo de 90, né? No começo de 2000 o Baranjá que já era um pouco menor, né? Mas eu acho que além do Gomes, tinha talvez... Quem mais? Em Cuiabá, Várzea Grande tinha, não sei o nome da empresa dele, mas chamavam de Boca, né? Boca, FBM... Ferreira. FBM, isso, Finado Ferreira, a empresa dele era... Marquito, quem que você falou mesmo? O Finado Ferreira da FBM. Eu toquei muito Viva Seu Bairro, lá no Poção com o Ferreira. E eu acho que eram essas as empresas. O LAD não estava por aqui ainda, forte.
Não, começo. Não, tô falando. Não, começo de 2000 lá já estava. 2000. Não era grandão, mas já era uma das empresas eu me que estava lembro por que quando ele aqui. estava em Sorriso, né? Ele tinha até um ônibus, né? Tal. E na época do Sorriso, eu não lembro que Sorriso. ano era. Ele veio de Sorriso para cá. Eu acho que né? eu contratei o Lade a primeira vez aqui em Mato Grosso em 2002. 3. 2003, uma turnê que eu fiz com o Marco Brasil. Comecei com o Gomes, no meio da turnê eu tive que trocar de fornecedor, passei para o Lade. Então, mas enfim, tudo bem. A pergunta que eu gostaria de fazer agora, que você falou que saiu do Sistema S por questões até contratuais, processos licitatórios e etc. Então, uma certa burocracia que é obrigatória no sistema. Hoje, quais são os principais clientes da ADM Sonorização? Então, hoje a gente trabalha assim, com um fixo, vamos dizer assim. Tem 4 anos que eu estou atendendo agora a banda Megaron, né? É uma banda baile. Conheço. A banda baile do seu Ellen, né? Sim. Seu? É o seu Ellen. Seu. Senhor Ellen. O Ellen é amigo nosso de infância, tecladista, toca muito. Nossa, Também do grupo de jovens do MJSS. Isso, ele E hoje é um dos, talvez, diretores do Banco do Brasil. Perfeito, Viaja o Brasil inteiro pelo banco, né? Hum. Por isso você falou esse seu aí na frente. O Ellen, um grande abraço para você, meu irmão. Boa demais. Banda Megaron é top. Megaron, Toda vez que eu estou no evento que ela está tocando, eu sou obrigado a mandar 2 dedos de cavalo branco pro peito e subir para fazer uma meia dúzia lá com eles. Então o Ellen, a gente tem atendido a banda, né? Inclusive, no final de semana Fixo tem com baile. a Megaron, então. Todos os bailes que ele tem, né? Som, ele passa luz, painel, né? Por isso que eu vi uma mega estrutura. Até falei assim, cara, o Ellen é bancário, né? Trabalha no Banco do Brasil. O Ed, eu não sei, ainda continua com ele ou não? Edwin, isso. Não tá, né? Não. Mas enfim, eu falei, cara, eu trabalho com políticas públicas de cultura, eu tenho estúdio, eu tenho os instrumentos e eu não estou conseguindo conciliar os meus afazeres empresariais com a música como no começo. Eu não consigo mais. Isso. E eu fico vendo o Ellen, para mim é um caso intrigante. Ele, da diretoria do Banco do Brasil, ele não está nem morando em Mato Grosso, né? Não está. Está morando no Rio de Janeiro. Isso, no Rio. E ele faz shows aqui praticamente todo final de semana. Ele está em todos os shows praticamente, tocando, coordenando a banda com alto nível de profissionalismo, de profissionais, de repertório. Eu fico impressionado com tudo aquilo e aí eu falo, poxa, como é que ele consegue? Eu aqui em Cuiabá não consigo conciliar e tal. Eu já estou descobrindo um pouco do segredo agora. Você está dizendo que a parte, então, de sonorização, iluminação e painéis é você que toma conta. Estou atendendo ele. Porque é a sua empresa que atende ele de maneira fixa. Perfeitamente. Além dele, tem mais outro ou você, além dele, são os casos esporádicos das locações? Perfeitamente. São os esporádicos, né? Eu atendo muito esporádico, né? Estou atendendo o Pedrão, né? Lá em Cáceres, né? Que está atendendo Pedro muito. Correia. Pedro Correia, né? Então, final de semana tem que estar indo para Nortelândia, inclusive, fazer 4 dias em Nortelândia, né? Atendemos semana passada em Barra do Bugres, 3 dias em Barra do Bugres. Então, eu tenho alguns clientes, né? E na maioria deles são clientes novos, né? Ou clientes que fazem esporadicamente um evento ou outro. E graças a Deus não tem me faltado evento. Né? Amém. Então a gente trabalha certo, né? A gente Você me procura citou trabalhar aí certinho. um cara que ele é um grande empresário no segmento de eventos lá da região de Cáceres, né? Porto Esperidião, Pontes Lacerda, Barra do Bugres, aquela região. E até em outras do estado, o Pedro Correia ele tem uma presença forte, marcante, né? E o Pedro é um empresário que trabalha muito nessa relação com o poder público também, né? Ele viabiliza os recursos, ele é um captador de recursos extraordinário e trabalha com muita seriedade nesse setor também, certo. Faz grandes feiras agropecuárias. Fico feliz em saber que você é um dos prestadores de serviço que ele contrata. Então, eu poderia dizer que a verba pública ela é importante no segmento econômico que você atua, porque através dessa verba pública, os grandes realizadores de eventos tornam possível os seus feitos, né? Sim. Como que você entende, para você, qual a importância da verba pública investida no setor de eventos, no setor de cultura aqui em Mato Grosso? É muito importante, né? Porque quando dá essa oportunidade, né, para a gente, da parte de sonorização, não só sonorização, como outros, né? Outras empresas, né? Isso ajuda muito, fomenta o mercado de uma forma geral, porque só eu não faria. Mas atrás de mim eu tenho meus colaboradores, né? E acaba que esse dinheiro que eu recebo, que eu pago meus funcionários,
eu compro aparelhos, né, do nosso mercado local, ele acaba que esse dinheiro gira entre nós e acaba melhorando muito a economia, né? Porque, né, sem ele, quem seríamos, né? Eu costumo dizer o seguinte, Márcio, a gente vê às vezes alguns veículos de imprensa, né, poucos, mas ainda existem alguns jornalistas que tratam a verba pública investida no setor da cultura de maneira pejorativa, né? A gente vê os títulos das matérias assim, pão e circo, dinheiro que poderia ser investido na saúde sendo gasto em festa, sabe? A gente vê algumas coisas publicadas dessa maneira. Então eu queria reforçar aqui para a nossa audiência, agradecer mais uma vez a audiência aí no podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui o Márcio Souza, da ADM Sonorização, uma das empresas que mais trabalha, né, prestando serviço para os grandes eventos esses que recebem dinheiro público, e por isso eu vou dizer o que eu estava dizendo aqui agora. O dinheiro que vai para a cultura é um dinheiro que ele é votado na Assembleia Legislativa no ano anterior. A gente chama de Lei Orçamentária Anual, LOA. Antes da Lei Orçamentária Anual ser definida no ano anterior, tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, que aí são com 2 anos de antecedência, já existe uma diretriz de como será executado o orçamento nos próximos 2 anos. Após essa LDO, vem a LOA. Mas antes da LDO ainda tem o Plano Plurianual, PPA, que ele prevê com 4 anos de antecedência como será executado esse orçamento. Então, existem estudos com técnicos e políticos eleitos que trabalham, que desenvolvem, que planejam a questão orçamentária dos municípios, dos estados, do governo federal com muita antecedência. O dinheiro que fica definido para a área da cultura, bem como para a área da saúde, da educação, da tecnologia, da infraestrutura, da segurança, todas as áreas da assistência social, todas as áreas fundamentais, estruturantes do ponto de vista social, esse dinheiro ele é determinado numa votação pelo pleno da Assembleia Legislativa e tal. Então, o dinheiro que está sendo aplicado numa feira agropecuária, numa festa de peão, num rodeio, num festival da canção do município, no aniversário de um município, numa feira de artesanato, num festival multicultural, onde tem dança, teatro, cinema, enfim, produção cinematográfica, produção audiovisual, pintura, em tudo que você imaginar que é investido da verba da cultura, é um dinheiro que foi votado para ser investido na área da cultura. Não é o dinheiro da saúde que está deixando de ser usado na saúde e que vai ser usado na cultura. Não é. Para que se tire o dinheiro de uma pasta, de um segmento, para aplicar em outro, há uma formalidade de transferência, de remanejamento orçamentário muito complexa na Assembleia. Raramente acontece esse remanejamento de dinheiro de uma pasta para outra. Então, assim, não está usando dinheiro de saúde, em educação, em cultura, isso não acontece. É o dinheiro que vai para a cultura mesmo. E, normalmente, esse dinheiro determinado para a cultura, ele é 5%, no máximo 10% do dinheiro que foi direcionado para a saúde, que é muito maior o volume de investimento para a área da saúde. Os hospitais, o corpo técnico de médicos, de profissionais, enfermeiros que envolvem, é muito maior a necessidade de atendimento na área da saúde. Então, assim, você precisa entender isso. Quando um site, quando um veículo de imprensa noticiar pão e circo, etc. e tal, despreze esse tipo de informação, despreze o jornalista, despreze o veículo de imprensa, porque ele está querendo fazer sensacionalismo para te enganar e para você criticar um setor fundamental da sociedade, que é o setor da cultura, que gera emprego, gera renda também. Estamos falando aqui com um empresário que paga impostos, que abriu sua empresa, ele paga alvará, paga a renovação de alvará anualmente, paga o recolhimento de seus tributos mensalmente, movimenta muito recurso, gera emprego, gera renda, movimenta a economia, ele gera um retorno para o Estado gigante. Por quê? Aonde ele está, ele não representa só o que ele está levando de mão de obra, de funcionários próprios. Aonde ele está, uma cadeia produtiva enorme está também. Onde o pessoal de evento vai trabalhar, ao seu entorno estão orbitando
vários profissionais de outros setores, mas que dependem de um evento que esteja acontecendo na cidade. Quando acontece uma feira agropecuária numa cidade, o posto de combustível está recebendo carros que vêm de outras cidades ao redor para poder abastecer ali. As lojas de roupa vendem roupas porque as pessoas querem ir bem vestidas na festa, compra roupa para o filho, para a filha, para o marido. Os restaurantes da cidade movimentam porque tem gente na cidade ali, naquele clima de festa. Os hotéis, os complexos turísticos. Então, você tem que abrir a mente para isso. E a gente está aqui para falar sobre isso incansavelmente. Para falar hoje sobre sonorização, nós recebemos aqui o Márcio Souza, um grande amigo que eu tive a oportunidade agora, durante o podcast, de conhecer melhor. Não sabia de todo o seu lado religioso dessa sua história. Conheço a irmã dele, aliás, é minha irmã de acampamento, a Geisiane, uma grande cantora também. Agora eu estou entendendo, né? Eu nem sabia nem que o Márcio era músico e cantor. Olha só que alegria o podcast de hoje. A gente está indo mais para a reta final, mas eu queria que você, além do que nós já conversamos aqui, que você de repente abordasse algum ponto que eu deixei de perguntar, que eu deixei de tratar e que você julga importante, até como dica de um especialista na área de sonorização especialmente, dica para quem quer fazer evento, dica para algum gestor público que tem receio de apoiar eventos, que acha que é um setor complexo. Se você tiver alguma dica, alguma coisa que você gostaria de passar, porque esse podcast, mais do que bater um papo, mais do que compartilhar histórias e experiências, a gente quer capacitar o setor de eventos de Mato Grosso. A gente acha também, a gente não passa só a mão em cima, não passa só o pano, como diz o outro, não, sabe? A gente fala também, olha, você que mexe com o evento, com dinheiro público, tem que dar total transparência para o que você está fazendo, porque a sociedade, primeiro, que é sua obrigação. Se você mexe com dinheiro público, esteja preparado para cumprir pré-requisitos, para cumprir regras, para cumprir normas, para cumprir leis. Ah, mas eu não gosto, eu acho isso chato e burocrático. Então não mexa com dinheiro público. Vá arriscar o evento com portaria. Se Deus quiser, você vender o número de ingressos suficiente, você paga todas as suas contas. Normalmente não vende. Eu vou te antecipar aqui que eu trabalho com evento há muitos anos. Se você pretende fazer um evento só dependendo da bilheteria, esteja preparado para sair do evento devendo e sumir do mercado, que nem vários companheiros aí que começaram a fazer loucura e tiveram que ir embora de Cuiabá, de Mato Grosso, porque não daria conta de pagar o que arrumou de dívida. Então, para você fazer evento, você precisa ter o Estado apoiando, o Estado tem verba pública especial para isso. Você precisa ter iniciativa privada te apoiando, o comércio, o mercado local, ele tem interesse no público que você vai reunir dentro da sua festa. Então você tem que fazer um material para ir vender patrocínio para esses empresários do mercado privado. Você precisa ter empresários interessados ou industriais interessados em montar um stand dentro do seu evento, é uma ação de marketing e de venda direta dentro do seu evento, ou seja, comercialização dos espaços dentro do evento. Você precisa ter a cota de participação da praça de alimentação, aquele cara que mexe com churros, com churrasco, com espetinho, com etc e tal, ele tem interesse em montar uma estrutura dentro do seu evento porque você tem um público lá dentro que você vai atrair graças aos artistas que você está trazendo. Você tem que ter o cara do parque de diversão que também te dá uma participação do que ele comercializar dentro da sua festa. Estou falando aqui de um grande evento, de uma feira agropecuária. Enfim, você precisa ter inúmeras fontes de receitas diferentes para você, somando tudo, conseguir pagar todo o custo do seu evento e, com a graça de Deus, você fazer um fundo de reserva para a sua instituição, que de repente trabalha com idoso, trabalha com criança, trabalha com capacitação de pessoas, trabalha com resgate de animais abandonados nas ruas, trabalha com combate ao uso de drogas entre as crianças e adolescentes e jovens, drogas que não servem para nada, a não ser para acabar com a sua vida. Então está aqui mais um recado. Então você fique ligado. Márcio, desculpa estender um pouco a minha fala nesse momento, é que eu achei oportuno destacar alguns pontos importantes aí para quem vai fazer evento, para ser mais responsável e mostrar para a sociedade os benefícios que esse evento está trazendo. Você teria mais alguma dica para dizer para esse produtor de evento ou para o gestor público que tem verba para direcionar para isso? Na verdade, não muito, não falo bonito Você igual falou o Johnny. tudo, pô. O Johnny falou tudo, né? Mas olhando para... Eu lembrei de uma situação, e é até bom aqui expressar essa vontade de poder abrir os olhos para quem há direito ou poder, né, de nos ajudar, né? Porque um dia desses, né, aconteceu um episódio com a gente.
A gente estava fazendo um evento também da Secretaria de Cultura Municipal, né? E esse evento era um evento que aconteceu lá no Real Parque. Depois do Real Parque tem um outro bairro que eu não me lembro, né? Uma Coab. E a gente fazendo um evento na quadra, né? Até foi um parceiro meu que colocou lá, porque como eu não sou o licitante, mas ele, né, me coloca em muitas situações, né? Para atender ele, né? E a gente montou um som e tal, e um certo horário lá, acho que 10h30 da noite, apareceu o pessoal da fiscalização do ambiente, que é ambiental, não é... É meio ambiente, né? Meio ambiente, né? Secretaria de Meio Ambiente, que ela cuida da questão de exuberância sonora. Exuberância sonora, perfeitamente. Secretaria de Meio Ambiente. E ele chegou lá com o fiscal, inclusive, muito arrogante, muito, né? Ele chegou lá e mandou abaixar o som. E que desligasse o som, algo assim. Era cedo, 10h30, não chegava às 11 horas da noite. E foi muito pronto, né? A gente abaixa porque que a gente quer caçar confusão, né? Com quem é do poder, né? Então a gente abaixou o som e ele procurou já quem que era o responsável pela festa, pelo evento, né? Que solicitou, no caso, aquele recurso de sonorização para aquele evento, tal, que era um evento cultural. E simplesmente não teve conversa, mesmo sem ter teimado, a gente abaixou, porque o que a gente pode fazer? Mandou abaixar, a polícia chegou lá, a gente abaixa, a gente não vai teimar com ninguém, né? E mandou desligando o som imediatamente. Ainda assim, ele prendeu o som. Prendeu o som. Então, assim, não deu nenhuma notificação, né? Ah, não, se você tá errando, você continua, então não vamos aprender. Não, simplesmente mandou aprender o som. Ainda fez que a gente carregasse o som no caminhão para levar para o pátio. Rapaz... Não, foi assim, impressionante, né? Inclusive, demorou uns 4 dias, porque até eu vou comentar o nome da pessoa, que é o senhor Emílio, né? Da Radelgo, né? Uma empresa muito séria, né? O senhor Emílio é uma pessoa muito séria no que ele faz, né? Sim, e ele que correu antigo no mercado, ele correu atrás, conseguiu tirar o som em 4 ou 5 dias, não me lembro. Precisou pagar a multa, não? Eu não sei o que aconteceu com ele, porque ele, lá por dentro, ele fez todo o corre, né? Porque quem foi penalizado foi ele que estava com o contrato, na verdade. Exatamente. Mas assim, vamos lá. Johnny, se eu estou num evento, eu sou um prestador de serviço, né? ADM Sonorização, enfim, outras empresas que existem no mercado. Se eu estou lá atendendo um evento, se aquela pessoa pediu alvará, pediu toda a documentação, e se mesmo assim chega lá o pessoal do meio ambiente, né? E se eles querem fazer o serviço deles, tá bom, então faça por partes, né? Notifica, né? Se continuar errando, tudo bem, concorde que apreenda, né? Ainda assim, eu ainda acho errado, porque dentro dos níveis de decibéis, vamos dizer assim, né, que eles medem com decibelímetro, né, para saber quantos decibéis está ocorrendo naquela situação. Então, se tiver dentro daquele limite, que é o que estava lá, que se eu te contar para você, o som que estava lá não deu para entender, foi pura perseguição para alguém, de repente, do bairro, né, um presidente de bairro, ou alguém que ali ele não gostava, estava dentro dos limites, então estamos usando caixa de tripé numa quadra, e ele chegou e aprendeu sem notificar. Mas ele não comprovou que teve um excesso que passou dos limites. Perfeitamente. Nem isso ele usou. Usou desse limite para mostrar, vocês estão errados. Então foi abuso de poder Abuso totalmente. de poder, totalmente. Tá. Enfim, então fica a minha indignação. Você sabe que eu fiz um movimento, aliás, eu encabecei quando estava à frente da Ordem dos Músicos do Brasil, há 4 anos atrás, 3 anos aqui em Mato Grosso. E teve também uma apreensão lá na Praça da Mandioca e etc. e tal, e a gente encabeçou um movimento junto à Câmara dos Vereadores, no sentido de atualizar essa lei do silêncio aqui de Cuiabá, que é uma lei muito antiga, que precisa ser atualizada, que precisa trazer a sociedade em audiência pública para debater esse tema tão importante, para ouvir os empresários, para ouvir a sociedade, porque a coisa é meio bagunçada mesmo, viu? Sim. É o que você falou, conforme a pessoa ali parece que tem uma questão política, se não tem questão política, passa a mão na cabeça. Então, assim, está aqui uma crítica já deixada aí para os órgãos públicos, para os órgãos de fiscalização, no caso. A gente sabe que é um trabalho complexo, esse da lei do silêncio, porque a lei está desatualizada. Aí, se eles forem cumprir essa lei, o fiscal acha que é Deus, que ele chega ali, ele chega mandando e fazendo da maneira que ele quer, não respeita os empresários que estão trabalhando. Isso já era a crítica que acontecia durante aquela manifestação há 3 anos atrás. Pelo jeito, você está dizendo que não mudou nada. Não mudou nada. Apreenderam os seus equipamentos. Aprendeu. Você chegou a tomar prejuízo nesses 4 dias que ficou sem ele ou não?
Não, porque era um sábado e o som que estava lá não era tão grande, como eu te falei, né? Não era o principal, vamos dizer assim, né? Era um som básico, né? E ele ficou ali, mas pô, deu toda uma preocupação. Será que vai vir? Será que eu posso contar com esse material para o próximo final de semana? Então, gera um prejuízo ali psicológico, né? Sim. Então, acaba que ficou muito ruim. Apesar que, com tudo, o seu Emílio conseguiu retirar, né? Foi dada a autorização para tirar o material. Sim. Mas deu toda uma correria, né? Então, para ele, principalmente, que ficou atrás disso, um É. advogado, isso, aquilo, né? Tá aqui a dica, né? Tá aqui a Sim. dica. Então, a lei do silêncio aí, vocês, gestores, o secretário de Meio Ambiente da capital do estado de Mato Grosso, de Cuiabá, com todo respeito, pedimos para que esse tema volte à tona, para que isso seja realmente discutido na Câmara dos Vereadores novamente, para que essa lei seja atualizada e que possa ter algum tipo de critério de relacionamento e que gere maior respeitabilidade com as empresas que atuam nesse setor. Enfim, não sei de que maneira isso pode ser resolvido, mas com certeza o debate tem que vir à tona. Eu terei o maior prazer em participar dessa discussão em audiência pública quando ela acontecer. Mais alguma dica além desse imbróglio da lei do silêncio, meu irmão? A parte... algum agradecimento, de repente, ao governante atual, ou mesmo a Cor de Mato, que é essa instituição que tem realizado tantos eventos, e eventos esses que você tem prestado serviço, alguma dica para a Cor de Mato, ou algum destaque que você gostaria de fazer à atuação da Cor de Mato ao longo desses últimos 20 anos? Johnny, somente agradecer a você aí pela sua longa, né, trajetória, né, nessa área, né? Te acompanho desde muito tempo, né? Como músico, né? Como banda de estrada, né? Nós já fizemos até isso, né? Estrada dentro de ônibus, né? Para atender evento em alta floresta. Sofrimento, né? Então, eu fico agradecido aí de você, da sua empresa ter crescido, né? E hoje está podendo ajudar aí as empresas da área de sonorização, as bandas, né? Que vão atender os eventos, que fazem a sua parte também. Obrigado por você ter crescido e continue crescendo e que nos dê muito trabalho, muito serviço ao longo de toda essa trajetória sua aí. Meu irmão, eu atribuo a Deus, né, toda essa bênção e agradeço a Deus aí a tudo isso que tem acontecido e nesse momento em especial o carinho e o respeito da sua amizade, meu irmão. Amém. Olha, os microfones do podcast Evento Legal estão abertos para sua despedida da nossa audiência e para deixar algum recado especial que você queira deixar. Tranquilo. Muito obrigado aí a quem estiver nos ouvindo ou vendo, né? Obrigado aí pela atenção. E se eu falo pouco, né? Imagina, todo mundo rapaz, sabe. você As falou pessoas, muita coisa que eu amei saber. Os meus contratantes que falam, pô, mas você fala muito pouco, mas eu trabalho bastante, graças a Deus, né? Eu apresentei você assim no começo. Eu falei, o Márcio, um cara pacato, sereno, sempre muito educado com a gente e tal. E, rapaz, hoje eu vi um outro lado seu, até mais comunicativo, você quer saber? Pô, maravilha, que bom saber. Vou melhorar, vou pegar umas aulas com você. Imagina, você já superou a expectativa muito mais. Amém. Obrigado mesmo. Até a próxima, se Deus quiser. Isso aí, Márcio. Eu que agradeço em nome da nossa audiência, em nome de toda a diretoria da Cor de Mato. Agradeço o seu sim ao nosso convite para que participasse desse podcast. Você sabe que esse podcast a gente faz uma seleção, sim. A gente seleciona empresas e empresários que nós, aqui da Cor de Mato, consideramos pessoas sérias. Pessoas que tratam a cultura, a música e todas as artes de maneira respeitosa, que investe, que dá o melhor de si para que os profissionais que estejam trabalhando tenham condições de trabalho dignas. Né? Quantas vezes eu, como músico, fui tocar e fui maltratado, fui desrespeitado pela empresa de sonorização. E isso nunca acontecia e nunca aconteceu quando nós tivemos a ADM Sonorização atendendo os nossos eventos. Então aqui é um depoimento, é um testemunho pessoal que eu estou dando. Porque, como eu estava dizendo, naquela época tinha várias empresas já grandes assim, e a ADM estava começando a aparecer no mercado, e entre as médias empresas, digamos assim, você era o que mais passava segurança. Todo mundo falava assim, bicho, se você quiser um som de qualidade, chama o Márcio, porque ele trata com muito respeito o artista que está num palco tentando alegrar as pessoas. Então, tá aqui o meu testemunho, o meu depoimento, cara, a minha admiração e o meu agradecimento, porque se o Johnny Eberson levou alegria em várias noites pelas estradas da música em Mato Grosso, muito disso eu devo a você nas ocasiões que você esteve prestando esse serviço. E digo mais, Johnny,
Eu costumo dizer, até os meninos que trabalham comigo, que melhor do que o cliente que me contrata, aquele que vai fazer a festa, que é o dono da festa, do casamento, melhor cliente depois dele é o músico que sabe da nossa oferta de trabalho, do negócio, das coisas bem feitas, né? Da seriedade, né? Então você é um potencial para mim, porque você é um baterista, é um guitarrista, um tecladista, é um cantor, 8, 10 pessoas numa banda que vão divulgar melhor lá fora, né? Então, não estou desprezando jamais o meu contratante, né? Eu agradeço a eles também pela força, por lembrar de mim. Mas os músicos são o que mais divulgam o nosso trabalho, foi o que você acabou de falar. O cartão de visita real. O real. cartão de visita real é vocês, né? Obrigado. Muito obrigado aos músicos do Mato Grosso, né, por ainda contarem com a gente, né? Onde se encontrar, serão sempre bem-vindos. A nossa preocupação em deixá-los felizes no palco, com os melhores equipamentos, né, com o melhor atendimento. É isso aí, ADM Sonorização. Agradecemos aqui a mais uma edição do podcast Evento Legal, que tem o patrocínio, a cooperação mútua do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, também da Assembleia Legislativa, por meio das emendas parlamentares, dos deputados que acreditaram na Cor de Mato e assim transformaram um projeto, um sonho em realidade, que é o Circuito Cultural Evento Legal, o maior circuito de eventos descentralizados do Estado de Mato Grosso e que tem este produto aqui, que é o podcast, que tem a missão de levar informação, transparência e capacitação a todos os trabalhadores do setor de eventos de Mato Grosso. Fiquem todos com Deus. Clique aqui, inscreva-se, clique no sininho para receber novos conteúdos. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tamo junto.